E todos nós dizemos amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 6. Estudaremos hoje os versos 13 a 20, vez que estamos estudando expositivamente toda a carta ou a epístola aos Hebreus, capítulo 6, versos 13 a 20. Você que nos acompanha em casa, temos dezenas e dezenas de aparelhos ligados a nós, dizendo que estão ouvindo muito bem. Também acompanhe a leitura do texto bíblico. Você que está aqui, acompanhe-nos também. Uma alegria tê-los todos aqui. Uma alegria poder rever o irmão Kerson, que está acompanhado hoje de sua esposa. Eu sei que é esposa porque eu já havia visto a foto e ouvi falar muito bem da irmã. Muito bem-vindos, irmãos que vieram de Campinas, e ao final o irmão Kerson terá a oportunidade de falar à igreja sobre o plano dele para os próximos dias aqui, em nome do Ministério Gideões Internacionais. Hebreus capítulo 6, verso 13 diz-nos assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Podem sentar, irmãos. Mantenha o texto bíblico aberto, irmãos, e assim continuaremos pensando no ensino precioso do Senhor, que nos é dado por meio dessa epístola, que é, em suma, um sermão. Sim, observem como essa carta tem sido escrita, ou foi escrita. É um sermão de exortação e encorajamento. Exortação, irmãos, não deve ser tão somente sinônimo de correção. Até a correção, na palavra de Deus, é encorajamento para que os crentes abandonem procedimentos equivocados, pecados, e tenham ânimo redobrado para obedecerem ao Senhor. Porque esse sermão contém exortação e, consequentemente, encorajamento? Porque os seus destinatários iniciais estavam vacilando na fé. A palavra de Deus chega a dizer que eles estavam vivendo como indolentes, preguiçosos. O versículo 12, que estudamos semana passada, diz isso: não sejam indolentes, preguiçosos, sejam diferentes disso, imitem aqueles que pela fé não voltaram atrás, foram longânimos, confiando no Senhor, e por isso herdaram as promessas do Senhor. Muitos vacilantes na fé desejavam voltar ao judaísmo. Vamos olhar, irmãos, um pouco do texto que estudamos aqui na semana passada. É considerado um dos textos mais difíceis do Novo Testamento e nós podemos estudar com profundidade. Mas eu quero destacar os versos 9 a 11. O Senhor, por meio do autor dessa carta, diz: quanto a vós outros crentes que leem essa carta, ó amados, vejam que é um crente em Jesus falando a outros de modo muito afetuoso. Estamos persuadidos das coisas que são melhores
e pertencentes à salvação. Ainda que falando de maneira, ainda que hipoteticamente, ainda que ilustrando, tenhamos falado do que seria a vida de um crente caído da presença de Deus, o que não é possível a um crente verdadeiro, nós apenas dissemos isso para sacudir vocês, para impactar vocês, para tirar vocês do estado de letargia, porque na verdade pensamos que vocês estão envolvidos com aquilo que é melhor e que acompanha a salvação. No verso 10 ele disse: Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho que vocês têm realizado, do amor que vocês têm evidenciado para com o nome do Senhor, enquanto servem e enquanto serviram no passado ao Senhor. No verso 11 diz: nós desejamos, porém, que cada um de vocês que por amor ao Senhor tem servido, como serviram no passado, continue demonstrando até o fim da vida de vocês a mesma diligência, a mesma firmeza, a mesma constância, a mesma perseverança, para a plena certeza da esperança. Vejam, irmãos, que desses crentes o que se esperava era o melhor, a maior segurança eles já tinham: Jesus. O que se esperava deles é que eles continuassem confiando no cuidado de Deus e que fossem por isso pacientes em meio às tribulações. Imitem aqueles, diz o verso 12, que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Irmãos, os crentes estão seguros do Senhor. Os crentes não devem temer as dificuldades desse tempo, os ataques de Satanás, não devem temer coisa alguma, porque estão seguros do Senhor. Toda essa epístola, irmãos, orbita em torno de duas grandes afirmações. A primeira grande afirmação é que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente sumo sacerdote. Por ele chegamos a Deus, porque ele é o próprio Deus. Não há o que esperar de melhor além de Jesus Cristo. No ofício dele como sumo sacerdote é perfeito. Vejam o que nos diz Hebreus capítulo 12, no verso 2: devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus viu, irmãos, o seu povo redimido, em comunhão eterna com ele. Por isso submeteu-se à vergonha, à loucura, ao desprezo, à tristeza da cruz. Diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo, tendo operado a obra redentora da cruz, retornou aos céus, de onde intercede por nós ao lado do Pai, à direita do Pai. A segunda grande afirmação dessa carta é que na carreira cristã nesse mundo nós precisaremos exercitar a fé e a paciência que o Senhor nos dá. Olhem para Hebreus capítulo 10, versos 32 a 37, quando a palavra de Deus diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Vocês lembram que já foi um pouco pior servir a Deus diante da perseguição de Roma e da reprovação dos judeus? Lembrai-vos, porém, desses dias anteriores em que, depois de iluminados, ou seja, depois que conheceram ao Senhor, depois de convertidos, sustentastes grande luta e sofrimentos. Se você, meu irmão, tem enfrentado luta, saiba que o Senhor diz que os crentes a quem essa carta foi escrita sustentaram grande luta, ou foram sustentados pelo Senhor em grande luta e em meio a sofrimentos, no plural, não do sofrimento, mas sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão,
Com efeito, tendes necessitado de perseverança, ou necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aqui está o cenário dificílimo daqueles dias. Ou vocês foram perseguidos enquanto vocês representavam Cristo, ou foram perseguidos porque estavam ao lado de quem representava Cristo. Prenderam vocês injustamente, como se fossem criminosos, porque pregaram o Evangelho de Cristo. Retiveram os bens de vocês injustamente. Trabalharam para roubar o sossego e a paz de vocês. Mas vocês não perderam o patrimônio que é superior e durável, o grande galardão, a vida eterna. Portanto, não desanimem. Aquele que disse que viria mais uma vez, virá em breve e não tardará. Então, irmãos, essa carta nos mostra a segurança que o crente tem em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às aflições. A Bíblia é o livro mais atual da história. A pessoa que ainda nascerá e que virá enfrentar dificuldades dessa vida, encontrará nesse antigo livro todas as respostas para a sua vida. Irmãos, Deus não mente ao fazer as suas promessas e seus juramentos. Então, que nesse texto que lemos inicialmente, é dito que é impossível que Deus minta em duas coisas. Verso 18, Hebreus 6, 18. É impossível que Deus minta, primeiro, naquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, de modo fidelíssimo Ele cumprirá. Segundo, é impossível que Deus esqueça daquilo que Ele jurou fazer. São duas coisas impossíveis, mediante as quais fica garantido que Deus sempre nos socorrerá em nossas aflições. É disso que o texto bíblico está dizendo. Não é possível que Deus descumpra uma promessa. Não é possível que Deus, o Deus da Bíblia, esqueça-se do seu juramento. E o grande exemplo que é dado é de Abraão. Veja no verso 13, quando diz que Deus fez uma promessa a Abraão. E quando alguém faz uma promessa, normalmente faz um juramento dizendo que aquele juramento é a confirmação da promessa. Então o texto bíblico está dizendo que quando o Senhor jurou a Abraão, então um idoso, casado com uma idosa, não tinha filho, queria ter filho, o Senhor lhe jurou que ele seria pai de uma grande nação, de um povo inumerável, tal como a areia que está na praia. O Senhor jurou por quem? Por Ele mesmo. E o texto bíblico diz que Deus não tinha alguém superior por quem jurar. Deus jurou por Ele mesmo, dizendo: te abençoarei e te multiplicarei. Depois de esperar com paciência, Abraão, já idoso, obteve a promessa do Senhor. E diz o verso 16, que os homens juram por quem é superior, e o juramento servido de garantia para eles é o fim de toda contenda. Dois homens estão conversando e um alega que precisa ser restituído pelo outro. O outro diz: qual a garantia que você me dá? Ele diz: eu juro por Deus, ou eu juro pela minha nação, ou eu juro pelos meus filhos. Inclusive a palavra de Deus diz que os crentes não devem fazer isso. A palavra do crente, meus irmãos, porque é feita na presença de Deus, o juramento do crente por Deus é a sua palavra. O crente deve dizer sim, e será sim, ou deve dizer não, e será não. A palavra de Deus diz que não faz sentido alguém que tem o temor de Deus ficar jurando por coisa alguma sobre o céu, sobre a terra, por um nome. Mas aqui a palavra de Deus diz que, tal como era comum nos dias do Antigo Testamento, o Senhor não jurou por ninguém, o Senhor jurou por si mesmo. Qual foi a promessa feita a Abraão? Abram a Bíblia em Gênesis capítulo 22, verso 16, nós leremos até o verso 18. Gênesis 22, 16 a 18, diz o Senhor: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho,
que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Aqui nós já estamos falando do momento em que Abraão tinha o seu filho Isaque sob o seu olhar. E o Senhor então diz a Abraão, provando-o na fé: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Abraão, meus irmãos, com dor, mas com fé, chamou o seu criado, preparou o fogo, o cutelo, tudo que era necessário para sacrificar Isaque, imolar Isaque, e assim se dirigiu até o local do sacrifício. E os irmãos que leem a palavra de Deus sabem, a palavra de Deus diz que quando Abraão estava por sacrificar Isaque, o Senhor lhe disse que não precisava fazê-lo, porque o Senhor sabia que Abraão não lhe negou seu filho, o seu único filho Isaque, a quem ele tanto amava. Não é que Abraão, irmãos, era perfeito. Não, Abraão errou. O pai da fé, e era de fato pai da fé, foi para uma terra que não conhecia, porque o Senhor disse: vai para essa terra que você nem sabe qual é. O pai da fé, porque se dispôs a sacrificar o seu único filho Isaque, como diz a palavra de Deus, crendo que Deus poderia ressuscitar, mas ele não era perfeito. Abraão mentiu, irmãos. Abraão em algum momento não confiou em Deus, quando quis concordar, quando concordou com Sara em ter um filho com a sua própria serva, quando mentiu sobre o grau de parentesco dele com Sara. Então eu quero que você entenda, meu irmão, que Abraão não é para nós um alvo inatingível, é um alvo a ser buscado. Um homem imperfeito, segundo a palavra de Deus, pecou e foi repreendido por Deus, falhou, mas um homem que confiou no Senhor. E esse homem confiou que Deus não negaria a sua própria palavra, o seu juramento, e não se esqueceria de cumprir as suas promessas. Você, segundo a palavra de Deus, é o verdadeiro filho de Abraão, porque os filhos de Abraão são aqueles que são filhos da fé. Todos os crentes em Jesus são os verdadeiros filhos de Abraão, porque filhos de Abraão verdadeiros são aqueles que creem nas promessas de Deus, e a maior de todas as promessas é Jesus, o Salvador, que viria ao mundo como veio. Abraão, portanto, pôde crer na providência de Deus e esperar com paciência até que tudo se cumpriu. Irmãos, olhem para Romanos, capítulo 4, verso 18. Romanos 4, 18, diz-nos assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou envelhecido, ou enfraquecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então essa é a grande exemplificação de Hebreus capítulo 6, versos 13 a 20. Deus não mudará no que diz respeito às suas promessas, ele cumprirá todas. Deus não negará aquilo que é juramento dele, ele manterá firme a sua palavra. Um homem perfeito, Abraão, estando numa condição absolutamente desfavorável, idoso, cansado, casado com uma mulher idosa, continuou crendo que a promessa de Deus se cumpriria na vida dele. Isaque veio. Depois o Senhor pediu a vida de Isaque. Abraão creu que Deus poderia ressuscitar, porque Deus não deixa de cumprir sua promessa e não nega o seu juramento. Então olhem para Abraão e saibam que vocês estão seguros. A maior segurança dos discípulos de Jesus é o próprio Jesus. É o Deus que não mente,
é o Deus que não nega aquilo que prometeu. Irmãos, que a palavra de Deus está dizendo a crentes cansados, atribulados, perseguidos, desanimados, calma, estejam seguros de que Deus sempre age em favor de vocês. A maior de todas as promessas foi cumprida. O Messias veio, vocês conhecem Jesus. Se Deus cumpriu a promessa mais complexa de todas, sendo Ele Deus, se fez carne, sendo Ele santo, aceitou sobre si a pena do pecado dos homens, sendo Ele todo-poderoso, submeteu-se à afronta dos homens, porque Deus se negaria a cumprir qualquer outra promessa e voltaria atrás de qualquer uma de suas palavras. O verso 19 diz: nós temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu esta certeza: Deus cumpre suas promessas e não nega os seus juramentos. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Irmãos, Deus nos tem dado a sua orientação eterna. Ele age em nosso favor. Toda vez que o crente está enfrentando as lutas dessa vida, ele pode ter certeza de que a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente, inspirada como trará orientação. Mas se você não estuda a palavra de Deus, você se desesperará. A palavra de Deus nos garante que Deus age em nosso favor, e em meio a essas lutas da vida, o crente tem a oportunidade de orar. Mas se você não ora, você continuará desesperado. Deus age em nosso favor, irmãos, por meio do Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os escritores da palavra e que habita o crente, para que o crente compreenda a palavra, ame a palavra e viva a palavra. Meus irmãos, quando a palavra de Deus fala de uma âncora da alma, está falando de uma cena muito comum para as pessoas da antiguidade. Não existiam aviões, não existiam automóveis. O meio de transporte mais rápido daquele tempo era a embarcação. Tomar um navio e ir para um outro país. Nem mesmo andar sobre o lombo de um animal era tão vantajoso. O animal tem a velocidade de uma grande embarcação no mar, e o animal não consegue transpor essa barreira natural que é o rio, que é o mar. Era então muito comum que os homens tivessem os navios como a grande demonstração do poder do ser humano. Era o maior exemplo de avanço tecnológico daqueles dias, de engenhosidade daqueles dias. Mas tudo aquilo ficava no porto seguro por uma âncora. A âncora não é visível. Quando o navio está no porto e o vento bate sobre o navio e as ondas vêm sobre o casco do navio, o navio continua ali porque existe uma âncora que é invisível. Essa é a ideia do texto bíblico. Nós temos uma âncora segura e firme. O nosso Deus é Espírito. Os incrédulos não veem, nós o vemos pelos olhos da fé. Quando a vida de um crente está solapada pelas ondas dessa vida, pelos ventos do maligno, do inimigo de nossas almas, porque o crente pode manter-se firme e não ser destroçado, porque Deus, que não é visto, como o antigo hino diz, invisível, mas real, é a nossa âncora segura. Irmãos, Deus, assim como a âncora dos grandes navios, nem sempre é visto, mas Ele está lá, sustentando o crente, pelo seu Espírito iluminando o crente, consolando o crente, revestindo o crente de poder e graça, dando ao crente visão espiritual. Deus sempre age em nosso favor. Talvez você, em meio às suas lutas e aflições, esteja desesperado, não esteja meditando na segurança que os discípulos de Jesus têm. Você precisa abrir a palavra de Deus, você precisa dobrar os joelhos em oração diante de Deus, e você precisa ouvir o que o Espírito Santo diz, pela palavra e pela oração. Você estará seguro. O que está sendo dito é que, além de agir em nosso favor, Deus estabelece limites para aquilo que está à nossa volta. Irmãos, o diabo pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. Não é verdade colocar
Deus e o diabo lado a lado, como nos desenhos animados. O Mickey está pensando em fazer alguma coisa, então há um anjinho, ratinho do bem aqui e outro do mal, né, Celso? Ou então Tom e Jerry, um tentando destruir o outro, e aí Tom vê um diabinho aqui e um anjinho aqui. Irmãos, isso está errado. Não há possibilidade de colocarmos Deus e o diabo equiparados. Quem criou o diabo foi Deus, e deu-lhe liberdade, e no uso errado dessa liberdade ele pecou contra o Senhor. Mas não pode a criatura ser equiparada ao Criador. Deus está acima de todas as coisas, inclusive acima do diabo, e tudo mais é limitado pelo Senhor. Por exemplo, nós seres humanos, por maior poder que tenhamos entre os homens, por maiores que sejam as nossas riquezas, por mais firme que pareça o nosso corpo, nós estamos limitados. Deus permite que fiquemos doentes, e para todos nós, sem exceção, virá a morte, a não ser aqueles que antes da volta de Cristo o Senhor tomará para si. Fora isso, todos morrerão. Deus nos limitou. Temos que ter pena do ser humano que acha que é plenipotenciário, porque não é. O diabo, da mesma forma, ele pode muito, ele pode tentar, ele pode oprimir, ele pode enganar, ele pode arregimentar os demônios, ele pode influenciar pessoas, mas ele não pode tudo. Deus coloca um limite sobre ele. Lembram de Jó? O Senhor colocou limites. Vocês podem ter certeza, irmãos, que enquanto vocês estão em meio às lutas, enfrentando as dificuldades dessa vida, Deus, que nos dá segurança, coloca limites para aquilo que acontece à nossa volta. O primeiro limite, o maior de todos, é que Jesus Cristo, primogênito, amigo, meus irmãos, Jesus nos ouve em meio às aflições e nos socorre, mas também porque Ele nos tem preparado o céu. Se tudo der errado, fique tranquilo, porque vai dar certo para você, porque você ainda tem o céu. Se tudo nessa vida der errado, mas você está seguro em Cristo Jesus, o seu Salvador, vai dar certo no final. Não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar uma pessoa que cuida de outra com paralisia cerebral. Não é fácil. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer alguém que, tendo tido filhos saudáveis, escolheu adotar uma criança com paralisia cerebral. Você já conheceu alguém assim? Eu conheci, e foi minha ovelha. E um dia, conversando com aquela irmã em Cristo sobre aquele menino tão amado, que já estava quase do tamanho dela, e ele, de fato, porque tinha o cérebro paralisado, ele não podia fazer muitas coisas. Ele não podia andar, ele não podia falar, ele enxergava muito pouco, ouvia muito mal, comunicava-se muito pouco. Comida era na boca, o banho todos tinham que dar. Ela vivia por ele. E um dia, conversando com ela, ela disse: a melhor decisão da minha vida foi ter adotado esse menino. Eu não seria tão crente como eu sou hoje por conta desse menino. Eu não teria a sabedoria que alcancei depois que Deus me deu esse meu filho. Eu não conheceria tanta gente enviada por Deus para me ajudar, para cuidar desse menino. Ela disse: pastor, é um amor que não cabe dentro do meu peito, que explode o amor que eu tenho por essa criança. Meus irmãos, como nós somos tantas vezes pequenos, muitas vezes estimulados por uma pregação antibíblica, mas que é muito popular. Aquela bobagem, irmãos, de dizer: pare de sofrer. Isso é propaganda de empresa religiosa. Tem empresa religiosa cujo centro da pregação é o dinheiro, que usa esse slogan: pare de sofrer. Isso é mentira. Você irá parar de sofrer no dia que você morrer, porque nesse mundo que não é o céu, sob a influência do maligno, você que é imperfeito e pecador, não é possível parar de sofrer. Irmãos, isso é mentira desses irresponsáveis
que se apresentam como pastores, como pregadores, como líderes religiosos e não têm compromisso com a palavra de Deus. Citam jargões e, como nós sabemos, um texto bíblico fora do contexto é pretexto para heresia. E aí dizem coisas do tipo: eu sou cabeça e não sou cauda. Com Jesus é só bênção, é só vitória. Eu determino, eu profetizo, eu amarro, é tanto eu, tanto eu. Deveria ser mais tu, Senhor, tu, ó Deus. Irmãos, esses mentirosos, falsos profetas, obreiros da iniquidade, fraudulentos, mentirosos, têm conseguido enredar muitos, dizendo que é possível viver nesse mundo como se esse mundo fosse o céu. Existe um, que é Satanás, que tenta dizer a vocês que vocês devem comer e beber porque não há mais o que fazer. Esse mundo é tudo que vocês têm. Esses mentirosos, que normalmente são os pregadores neopentecostais, eles estão tentando dizer a vocês que nessa vida vocês viverão um paraíso, um Éden. Isso não é verdade, irmãos. Não se deixem enganar por isso. Permaneçam firmes na doutrina bíblica. Não abandonem a igreja na qual os irmãos têm meditado na bendita palavra de Deus. Uma mulher já com os filhos criados, com o esposo aposentado, pronta para viver a vida como nós dizemos, adotou um garotinho com paralisia cerebral e depois de anos cuidando muitíssimo bem daquele garoto, ela disse: se eu não tivesse adotado esse meu filho, eu não teria amado tanto, eu não teria aprendido tanto, eu não teria crescido tanto, eu não seria tão abençoada por Deus como eu sou. Meu irmão, Deus coloca limites para as suas lutas. Colocou para aquela irmã, providenciou pessoas, recursos, o Espírito Santo confortando, alegrando, despertando a cada dia para buscar ao Senhor. E isso é para você. A maior segurança que você tem é: Deus não deixará de cumprir as promessas dele. O Espírito dele não te faltará. O consolo dele não será negado a você. A esperança firme do céu não se perderá no coração do crente. E Deus não voltará atrás daquilo que ele jurou. Nós também, irmãos, precisamos aprender a esperar em Deus, como aqueles destinatários da epístola aos Hebreus precisaram aprender a esperar no Senhor, sem desejar controlar Deus, sem negar as adversidades da vida, mas vivendo pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 29, como eu disse, diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês creem em quem Abraão pela fé esperou, o Salvador? Então, se vocês creem em Cristo, vocês são filhos da fé de Abraão e herdeiros de tudo que prometeu a Abraão. Tudo que Deus prometeu a Abraão, que o abençoaria, e por meio dele seriam benditas todas as nações da terra. Meus irmãos, nós temos promessas até maiores do que aquelas que foram feitas a Abraão. Se não, vejamos Hebreus capítulo 11, aquela linda relação que chamamos de heróis da fé. Fala de Abraão. Por exemplo, se você puder observar Hebreus 11, a partir do verso 8 até o verso 19, está falando de Abraão. Está aí. Talvez seja, acredito que seja, o homem de quem mais se fala na galeria de heróis da fé. Pois veja agora os versos 39 e 40. O fechamento do capítulo 11 de Hebreus sobre todos os homens e também as mulheres que venceram pela fé. Ora, todos estes, inclusive Abraão, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O texto bíblico está dizendo o que, irmãos? Abraão viu o seu filho Isaque, viu o surgimento de uma grande nação, viu o surgimento dela. O que foi que Abraão não viu? Qual foi a promessa que ele não viu? Jesus. O versículo 40 diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Nós quem? Nós os cristãos. É um cristão falando para um grupo de cristãos hebreus. Deus preparou algo maior para nós do que deu ao Pai da fé. É Jesus, irmãos, é o Salvador.
Abraão creu nisso, mas não viu Jesus. Os crentes viram Jesus para que eles, Abraão, Moisés, Jacó, Isaac, Raabe, todos estes mencionados aqui, Gideão, Jefté, Sansão, Samuel, Davi, Baraque, todos esses, versículo 40, sem nós, veja o que diz o verso 40, não fossem aperfeiçoados. Se Jesus não existisse, Abraão teria conhecido algo da parte de Deus, mas não poderia ter conhecido tudo. Pela fé, Abraão creu no Salvador que viria. Nós aperfeiçoamos os heróis da fé, porque nós conhecemos a mais elevada expressão da misericórdia, do cuidado, do favor de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Você, meu irmão, é um discípulo de Jesus. Você desfruta da maior segurança que o ser humano pode conhecer. Você conhece aquele Deus que não mudará em duas coisas, nas quais é impossível que ele muda. Deus não deixará de cumprir suas promessas, e Deus não negará aquilo que ele jurou. E ele jurou por si mesmo que nunca nos deixaria e nunca nos desampararia. Ele jurou por ele mesmo que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas ele jurou pela sua palavra que todos os que recorrem ao Senhor Jesus Cristo o encontram como seu advogado. Todos que confessam a Jesus e confessam os seus pecados a Jesus o encontram cheio de fidelidade e justiça, poderoso para nos livrar de toda condenação. Como é lindo lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Agora que somos crentes, agora que somos nova criatura, agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas no Espírito. Meu irmão, você está seguro. Se você nos últimos dias deixou de buscar a palavra de Deus, deixou de orar ao Senhor, deixou de desfrutar do trabalho do Espírito Santo em sua vida, é hora de você lembrar disso tudo e buscar a segurança que há no Senhor. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, aproxime-se do Senhor. A maior segurança do mundo é conhecida pelos discípulos de Jesus. Nosso convite nessa noite é para que você contemple Jesus em toda a sua glória,